Oi, pessoal. Nesse vídeo a gente vai fazer um exercício de código de Huffman, que é basicamente a análise de compressão de um texto com repetição de caracteres. Um texto com muitos caracteres repetidos, né? E vamos fazer a análise de compressão desse texto usando o código de Huffman. Vamos começar o exercício descrevendo o exercício, né? Uma palavra foi codificada usando o código de Huffman, tendo-se obtida a sequência binária, né? Então, tem essa sequência binária, já é a codificação do texto usando o código de Huffman. Eu quero saber que palavra é essa. O alfabeto original é contido pelas letras A, B, C, D, E, I, L, R e T. E a letra I foi codificada como 00. Essa informação ela não vai nos ajudar muito aqui na construção da árvore do código de Huffman. Mas ela vai ajudar a saber no final, eu vou olhar para o código de Huffman e eu vou falar assim, olha, bateu com essa informação lá do começo do texto, então pode ser que seja certo o exercício. Então essa é a ideia aí, então ela não ajuda, mas ela ajuda a verificar no final, não ajuda a construir, né? Supondo que estas letras ocorriam com a probabilidade, então aqui tem as seguintes probabilidades, né, que seriam as frequências. Por exemplo, a letra D tem 1% de chance de aparecer, né? Então a letra T tem 3% de chance de aparecer. Então essa é a ideia aqui. É claro que se eu somar todas as probabilidades tem que dar 100%. Eu quero saber qual a palavra foi codificada. Eu quero saber qual o consumo de bits desse texto. Se eu usar codificação ASCII para armazenar o texto, e o consumo de bits usando o código de Huffman, ok? Então vamos lá ver como é que funcionaria a criação dessa árvore do código de Huffman e esse exercício aí. Então o código de Huffman ele diz o seguinte: a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar os caracteres e ordenar pela frequência. Então, o D, que é 1%, vai ser o primeiro, o L também 1% vai ser o primeiro, aqui tanto faz a ordem, D e L não vai alterar o exercício. Depois o T, 3%, o E, 7% e assim sucessivamente. Depois de ordenado, o código diz o seguinte: a cada iteração, eu vou criar um novo nó, que eu vou chamar aqui de Z, da seguinte maneira: eu vou pegar os dois primeiros elementos da lista, dessa lista ordenada, certo? Vou juntar as frequências e vou criar um novo nó. E vou inserir esse novo nó com a frequência somada dos dois primeiros em ordem na lista L. Sendo que eu começo a criar árvore aqui. O filho à esquerda desse novo nó vai ser o primeiro da lista e o filho à direita vai ser o segundo da lista, certo? Então vamos ilustrar aqui no exemplo. Eu tenho aqui a lista, né, ordenada, e aí cria aqui o que eu vou chamar de floresta. Seria um conjunto de árvores onde eu só tenho um nó em cada árvore, certo? E eu vou juntando esses nós, formando uma árvore, né, até ter uma árvore com todos os nós. Então eu vou pegar os dois primeiros e vou somar a frequência e vou colocar ordenado aqui na posição que seria o lugar do 2, antes do 3. Né? Ver como é que fica isso. Então, somei aqui, o nó 2 foi criado, onde o D é o filho à esquerda e o L é o filho à direita, certo? Aqui eu já coloquei a codificação de Huffman, que a cada vez que eu inserir um filho à esquerda, o código da aresta esquerda é 0 e o código da aresta direita é 1. Poderia ter feito no final, mas eu vou fazendo isso aqui junto, certo? Então vamos continuar aqui o próximo passo. O próximo passo eu vou somar os dois primeiros nós, que é o 2 e o 3, e vou inserir ordenado. 5 aqui vai entrar antes do 7. Continuando. E eu inseri o nó 5. O nó 5 então vai ter à esquerda o 2, à esquerda tem o 2 que já tem pendurado o D e o L, que são os dois uns, e à direita do 5 vai ter o 3, certo?
Próximo passo, eu vou somar o 5 com 7 e vou obter 12. Vai entrar aqui entre 9 e o 22. Continuando, o 22 foi criado com 5 à esquerda e 7 à direita. E eu vou trazer toda a subárvore embaixo do 5, certo? Não pode faltar isso aqui. A chance de errar é grande se você ficar retirando essas árvores aqui. Próximo passo, eu vou pegar os dois primeiros novamente, o 8 e o 9, e vou inserir o 17, ordenado aqui entre o 12 e o 22. Então, inseri aqui o 17 com o 8 e o 9, estava aqui em cima, né? Eu repeti aqui no cantinho, peguei o 8 e o 9, somei, deu 17 e inseri na minha lista aqui, ordenada, certo? Repete o 12, o nó 12 e inseri aqui o nó 17. Os dois primeiros agora são essas duas subárvores, eu vou somar aqui o 12 com o 17, vai dar 29 e ele vai entrar aqui no final da lista. Repeti aqui e aí eu inseri então essa soma aqui no final da lista, o 29, sendo que a esquerda, o filho à esquerda do 29 vai ser o 12 e o filho à direita do 29 vai ser o 17. Continuando o processo, eu tenho a lista, somo os dois primeiros, 22 e o 23 vai dar 45 e vou inserir aqui no final da lista. Aqui já não dá mais para repetir por causa do espaço. Coloquei aqui o 45, então, no final da lista, com o filho à esquerda 22 e o filho à direita 23, certo? Continuando o processo, somo 26 com 29, vai dar 55. Está aí o 55, com o filho à esquerda 26, filho à direita 29. E no último passo eu vou somar o 45 com o 55. Obviamente tem que dar 100 no final, que é a soma das frequências. Então essa aqui é a árvore de codificação do código de Huffman. Essa é um tipo de árvore de decisão. Observa que a cada nó eu vou me perguntando se eu vou à direita ou se eu vou à esquerda ou à direita. E no final da árvore tem a informação que é qual caractere. Tá? Então a gente vai usar essa árvore para codificar e decodificar depois. Primeiro eu vou apresentar a codificação e depois a decodificação daquela cadeia de caractere que a gente colocou no começo. Então vamos lá para o exercício agora com a árvore montada. A primeira coisa é observar o seguinte: no enunciado tem a seguinte sentença: a letra I é codificada com 00. Ó, beleza, a letra I é codificada com 00. Então, à esquerda, a partir do 100, eu desço à esquerda, que é 0, desço à esquerda, que é 0, e encontro o I, certo? Então, realmente codificado com 00, tem uma chance grande da gente ter acertado a nossa árvore aí. O código de Huffman é montada pelo caminho da raiz até uma folha, onde a folha tem informação. Então vamos lá. O caractere I, ele é codificado pelo caminho 0, 0. O caractere R é codificado pelo caminho 0 e 1. O nó A é codificado pelo caminho 1 e 0. O nó E vai ser codificado pelo caminho 1, 1, 0 e 1. E assim sucessivamente. Aqui no final vou ter, por exemplo, o nó L, que é codificado por 1, 1, 0, 0, 0 e 1, certo? Então a esquerda é sempre 0 e a direita é sempre 1, e aí eu monto a minha codificação. Observe uma coisa, por exemplo, a tabela ASCII, ela tem uma codificação fixa, cada caractere tem 8 bits. No código de Huffman não. Eu tenho caractere aqui com 2 bits, uns com 4, um com 5 e 2 com 6. Pergunta é, mas isso não dá problema na hora de resolver a cadeia de caractere? Vamos ver no exemplo que a gente mostra que isso não vai dar problema. Então aqui eu tenho a minha palavra codificada usando o código de Huffman. Eu quero saber que palavra é essa aí
nos caracteres que a gente conhece, I, R, A, E, C e assim sucessivamente, tá? Então vamos tratar da codificação. E a codificação eu vou usar a própria árvore para ilustrar e para ficar mais fácil. Então peguei a árvore aqui, então começo a tomar a decisão. Observa por que nunca dá ambiguidade. Então eu pego o caractere e olho o primeiro bit. O primeiro bit é o 1, então vou andar à direita, certo? No segundo caractere é o 0, então vou andar à esquerda. Na árvore, eu nunca vou ter um resultado, ou seja, uma letra em um nó intermediário. As letras estão sempre nas folhas, as letras nunca vão estar nos nós internos, sempre nas folhas. Então a decisão é tomada na folha. Eu vou descendo, 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 até encontrar uma folha, e aí eu tomo a decisão. E aí não tem mais para onde descer. Se a letra está numa folha, eu nunca vou ter uma dúvida do tipo, esse caractere aqui vai ter que estar, vou ter um caractere aqui no meio que vai fazer parte de uma outra sentença. Então, isso nunca vai acontecer. Então, vou descendo até encontrar uma folha e aí eu decido qual letra que é. Então, a primeira letra é o A, certo? A segunda letra, observa. 1, 1, 1, 0. Encontrei o C. Vou descendo até encontrar uma folha. Encontrei o C, então a segunda letra é o C. A próxima letra vai ser quem? Vamos lá, sem mostrar agora. 1 vai para a direita, 1 vai para a direita, 0 para a esquerda. Acompanha. Ó, 1 para a direita, 1 para a direita, 0 para a esquerda. O próximo é o 1. Então, cheguei aqui no caractere E. Então, o próximo caractere vai ser o E, por causa do 1101, certo? Próximo, 0 à esquerda, depois 1 à direita, encontrei o R. O próximo caractere é o R, certo? Próximo caractere, então, vai ser 1, 1, 0, 0, 1. Então, eu chego aqui na folha, que é o T final, e no final eu vou ter os caracteres E e I, formando a palavra acertei. Uma dica aí para você descobrir se você acertou ou não a questão, certo? Então está aí feito o primeiro item do exercício. Os próximos itens são calcular o número de caracteres pela tabela ASCII desse texto, considerando que o texto tem 50.000 caracteres. Não tem muita coisa para fazer aqui, cada caractere da tabela ASCII são 8 bits. Eu não conheço tabela ASCII, então você é um aluno do curso de informática, faça o favor de pesquisar o que é tabela ASCII, por favor. Então, basicamente, eu vou fazer 8 vezes 50.000. E aí eu tenho o número de bits, não tem muito o que fazer. No código de Huffman é um pouco diferente. Então, tenho um número variado de bits para cada caractere. O 2, por exemplo, são 2 bits. O I são 2 bits. O R são 2 bits, o A são 2 bits e assim sucessivamente até o L, que são 6 bits, como a gente pode contar aqui em cima. E agora eu vou precisar considerar as probabilidades. Por exemplo, aqui eu tenho as probabilidades, que eu preciso lembrar delas. Vamos usar como exemplo aqui o caractere I. Quantas vezes o caractere I aparece no texto? 22% dos caracteres são I. Então, o total é 50.000, vezes 0,22. Eu tenho aqui o número de caracteres I. Usando o código de Huffman, são 2 bits. Então, essa é a conta que eu faço para obter o número de bits usado no caractere I nesse texto, certo? Logo, então, basta eu vou colocar os 50.000 em evidência, que é para todos os caracteres, e vou fazer as probabilidades. 2,0 vezes 0,22, que vai ser o do I, 2,023, que vai ser o do caractere R,
2026, que vai ser o caractere A, 40,07, que é o caractere E assim sucessivamente, certo? E aí, para ilustrar agora, eu coloco uma comparação. Aqui eu tenho o número de bits gasto usando tabela ASCII e o número de bits usado usando o código de Huffman. Observe que é quase 1/3, certo? Ah, vai ser sempre essa relação? Não. Vai depender do texto, do número de caracteres usados, da frequência dos caracteres e um monte de outras coisas aí, certo? Então esse aí está feito aí o exercício que a gente tinha proposto na aula.